Fala, meditadores, tudo bem com vocês? Ana Joy aqui. A gente está nesse segundo episódio do nosso podcast e a gente vai trazer aqui duas pessoas que são autônomos, que têm seus próprios negócios, que têm vários desafios no dia a dia. E como vocês já sabem, o propósito do FocoCast é a gente trazer aqui pessoas comuns, de cargos comuns, e trazer os seus desafios diários para a gente discutir. E você pode aprender muito com isso. Então é muito bacana. Hoje a gente vai estar aqui com o Gutenberg Honório, que é dono de restaurante de bairro, e é um desafio aí, o pesadelo na cozinha. um desafio. E Cristiane Rezende, que é personal trainer e tem várias especializações. Então eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Pode começar. Bom, meu nome é Cristiane, eu sou personal trainer, eu sou formada em educação física desde 2005. Depois disso eu fiz algumas especializações, né? Eu fiz 3 especializações a princípio. Sou especialista em treinamento para grupos especiais. Anatomia humana foi uma especialização que eu fiz visando dar aula em faculdade. Acabou que não foi possível, esse processo não deu certo. E fiz mas contribuiu muito pro meu conhecimento, com certeza. E fiz uma especialização em treinamento funcional e prescrição de exercício para grupos especiais, né? E sou graduanda em fisioterapia. Isso aí. E Gutenberg? Pois é, igual a Ana falou, dono de restaurante. e muita ali paciência, né? Muita paciência, Muita paciência. A cabeça, esquenta. Esquenta um pouquinho, né? Ainda mais lá no fogão a lenha. E é isso aí, ó. Vamos pegar alguns pontos aqui, porque os dois são empreendedores. E eu até gostaria de saber da onde que veio essa vontade, assim, de empreender. Porque sempre os dois empreenderam, né? Nunca teve, assim, carteira assinada, pelo menos não há muitos anos, né? E da onde que veio isso, essa sensação de, né, eu quero o meu negócio? Por que que escolheram ter os seus próprios negócios e não seguir uma carreira dentro de uma empresa? Vamos começar primeiro com o Gutenberg. Bom, eu nunca gostei de trabalhar num lugar só. E de ter alguém, faça isso, faça aquilo outro. Então aí eu já corri atrás do próprio negócio. Uns deram certos, outros não, outros foi pior. Mas graças a Deus agora acertei. Acertou. Acertei. Mas de ramo de alimentação, né? Mas você passou por várias formas de empreender, né? Sim. E como que foi isso? Tipo, você sempre teve essa sensação de querer tentar acertar e ir fazendo? Como que foi, assim, essa ansiedade? Como foi? Bom, a vida vai te empurrando, né? Uhum. Às vezes você não tem o que fazer, você pensa, cria uma ideia e começa. Uhum. Não sabe se vai dar certo, mas você começa. E já fiz muita coisa. Já vendi pamonha. Só não foi naqueles carrinhos, era o carro da pamonha. Mas já vendi pamonha. Que era uma bicicleta, na verdade. Era de moto. A moto da pamonha. A moto da pamonha. Já mexi com confecção. Confecção foi um bom tempo. Uhum. Deu dinheiro, mas também o que deu, levou. Uhum. Perdi. E já calçado também, já tentei. Foi bom enquanto durou, né? Aí fui pra alimentação. Aí sim, aí deu certo. Uhum. Aqui foi testando várias etapas, né? Uhum. Demorou um pouco pra acertar. E enquanto você não acertou, assim, qual que era a sensação que você tinha? Você sempre achava que um dia você ia conseguir? Como que era? Não, eu sempre achava que um dia ia conseguir. Mesmo que as coisas estivessem ao contrário, né? Uhum. Mesmo que se não tivesse dando certo. Mesmo quando fosse vender pamonha que sobrava. Uhum. Então você vendia pamonha e trazia umas de volta pra casa. Trazia. E essa sensação de sempre que achar assim, nossa, eu acho que um dia vai dar certo, eu acho que vai acontecer. Qual que era o pensamento, assim, que você tinha? Amanhã vai ser melhor. Uhum. Amanhã eu vou vender tudo. Você já saía... Já saía com vontade de vender tudo. Mesma coisa na confecção. Uhum. Eu fazia feira, né? Na próxima feira vai ser boa. E realmente tinha algumas que eram. Uhum. Mas aí o que acertou mesmo foi na alimentação. Que deu mais certo, graças a Deus.
Que agora tá todo vapor. Tá indo. Bacana. Então, a gente percebe aí que teve, tipo, várias tentativas, mas que o pensamento sempre era de, não, amanhã vai ser melhor que hoje, amanhã vai dar certo, e às vezes dava. Fazia novamente, tentava outra vez. E aí, até fazer acontecer, né? É isso aí. Isso é muito bom, porque geralmente a gente... que tem muita gente que não tem muito perfil de empreender... Mas é a mesma coisa que você falou, né? Eu não gosto de trabalhar sempre no mesmo lugar, ter a mesma rotina, ter chefe, tá ali numa empresa e ter só aquela possibilidade de ganho e nunca poder ganhar mais do que aquilo. Uma possibilidade de ganho, né? Assim, bem maior, ninguém você trabalhar ali naquela empresa. Tipo, você tem um salário só e é só aquilo ali. Né? E aí mas o pensamento que você tinha já era um pensamento de que não, uma hora vai dar certo, amanhã vai ser melhor que hoje. Não era aquele pensamento, porque tem muita gente que tem essa sensação de que, cara, não tá dando certo hoje, e aí já quer, não, será que... Não, eu perseverava. Será que eu vou... Perseverava, cada dia eu tava lá de novo, como fosse o primeiro. É isso aí, isso é legal, isso é legal. Agora vamos aqui pra Cristiane. Você é personal trainer independente, né, da aula pra você. E como que foi essa questão, assim, de você empreender? Você sempre quis empreender ou foi a vida? Como que foi? Não, na verdade eu trabalhei de carteira assinada por 7 anos. Na Academia Corpcia, trabalhei com marketing muito tempo. Mas em meio a esse tempo eu trabalhava com ginástica, eu comecei lá estagiando. Aí quando eu formei, ele me manteve no meu cargo, que era da ginástica, era professora de ginástica, dava aula da Body System, aula de ginástica de academia, né? Mas quando eu formei, não passou muito tempo, eu comecei a atender particular. E ficava essa coisa, essa divisão. Eu ficava dividida entre o personal trainer e entre as aulas de ginástica, que eu amava ministrar essas aulas, né? Eu gostava muito. E nesse processo todo, eu acabei tendo que optar. Eu optei pelo personal, até porque eu adoeci na época, eu tive um problema de saúde que não me permitia continuar. Porque as aulas de ginástica, elas sugavam muita energia. Né? Eu treinava junto com o aluno e assim, a gente tinha um dispêndio de energia muito grande. Enquanto que o personal eu ganhava até 4 vezes mais do que eu poderia ganhar, do que eu ganhava como professor de carteira assinada. Mas a instabilidade era um problema, né? E acabou que nesse processo de eu ter ficado doente, eu tive que escolher. Eu optei pelo personal, que era também algo que eu gostava muito. Eu sempre tive um perfil muito bom para trabalhar com personal trainer. E acabou que eu comecei depois veio 2 alunos, depois veio o 3º aluno, e a coisa foi crescendo. Aí, quando eu deixei a ginástica, eu fiquei exclusivamente por conta do personal trainer, né? Então, foi uma escolha que a vida fez acontecer, né? Então, foi bem bacana, foi um processo bem tranquilo, e em momento nenhum me arrependo. Acho que o tempo da ginástica foi muito bom, acrescentou muito, eu aprendi muito, aprendi a lidar com pessoas, né? E depois veio aquela coisa do trabalhar particular, eu e um aluno só, mas sempre dentro da academia. Eu atendi pouco tempo fora, home care eu quase não fiz, então foi em academia mesmo. Então veio dessa forma. Então você ficou 7 anos trabalhando com carteira assinada e depois daí em diante só empreendeu. Exatamente. E a questão de, por exemplo, você vender, como que foi? Você falou que foi chegando, os alunos chegando. Sim, na verdade eu sempre procurei ter uma condição de ética muito grande. Eu sempre mostrei meu trabalho da melhor forma possível, em relação a comportamento, em relação a um bom trabalho, em relação a ser respeitado dentro da academia onde eu estava, dentro do meu local de trabalho, de um modo geral. Né? Então, assim, eu praticamente não precisava vender. Né? As pessoas me procuravam. Foi interessante porque eu fiz cartão de visita, na época a gente usava muito cartãozinho de visita, eu quase não usei, até pouco tempo eu ainda tinha eles, né? Depois de mais de 10 anos de formada, eu joguei aquilo fora porque nem o número do telefone não era o mesmo mais. Então eu sempre tive a condição eu sinto que como se alguma coisa trouxesse eles pra mim. Eu creio que é Deus, né? Que enviou aquele que era pra estar comigo. Então eu nunca precisei buscar, sempre aconteceu. Então quando eu me envolvi, teve um tempo que eu me envolvi muito com a fisioterapia, em cursos, ministrando cursos, já dei aula em pós-graduação, já dei aula
curso de treinamento funcional, mini curso, cursos maiores de final de semana inteiro. Isso trouxe para mim também uma condição de ser mais conhecida, né, dentro de algumas academias em Goiânia, dentro da área da fisioterapia. Tanto é que hoje tem fisioterapeutas que treinam comigo, né? Então, aconteceu naturalmente. Eu acho que eu sou uma exceção à regra. Né? Simplesmente aconteceu. É isso aí. E vocês têm uma história de crescimento, né? Não foi assim, já chegou e já vendeu e já fez sucesso, né? E isso levou tempo. Vocês podem chegar só um pouco mais perto, assim, pra ficar mais... Isso levou muito tempo, foi um processo longo, né? Demorou. Aí, até isso é legal, porque a gente olha hoje e fala, nossa, hoje eu tô numa situação ok, tá conseguindo fazer tudo que eu quero, mas... Teve todo um estresse antes, né? Assim, uma história de levanta e cai, uma história de construção, 4 filhos e um casamento muito cedo, né? Com 14 anos, tinha 14 anos, 18 anos, casaram. Com 20 anos já tinham 4 filhos e isso é uma loucura, né? Porque você pensar, ter que construir uma vida, sustentar 4 crianças... E ainda, né, numa situação, como é que era essa situação pra vocês, assim? Tá falando aqui da pamonha? Quando eu saí pra vender, quando eu vendia tudo, eu achava bom. Quando eu não vendia tudo, os meninos achavam bom. Chegava em casa cheio de pamonha. Tinha muita pamonha. As crianças já chegavam. Já chegava querendo comer as pamonhas. Isso é verdade. Aí fazia a alegria deles, né? E uma coisa que é muito legal, assim, da gente falar, porque ninguém, assim, a gente compara muito, né, o nosso bastidor, o que vai acontecendo na nossa vida com o palco das outras pessoas, né? Você olha pro outro e fala assim, nossa, o outro conseguiu, a gente tava na mesma escola e o cara tá lá bem, eu tô aqui, mas a gente nem sempre olha o que realmente essa pessoa fez, né? E isso é legal da gente olhar, porque existe toda uma construção para você tá bem hoje na sua vida, né? É a questão de você se esforçar no trabalho, a mentalidade, né? De amanhã vai ser melhor do que hoje, amanhã eu vou fazer acontecer. Não é de prostrar ou de tipo, não tá dando certo, desisto, né? Todo dia, né? Que você vai trabalhar é uma oportunidade de você ganhar dinheiro, né? É mais uma oportunidade. E como que vocês passaram muito estresse? Nossa... Como é que é o estresse? Como é que era o estresse de quando vocês, né, começaram aí o casamento e tal? E hoje, tipo, vamos fazer uma comparação, assim. Vocês são um casal, né? Então vamos falar de estresse agora. Não, no começo era assim, não tinha muito, que a gente era novo, né? Não tinha esse... Foi com o longo dos tempos, um pouquinho, mas hoje, graças a Deus, muito melhor. Mas tinha muito estresse? Tinha. E o que era esse estresse? Como é que ele era? Vocês tipo, eram estresse de sempre estar nervoso? Ou era estresse da correria do dia? Como que era, assim? Da correria do dia, né? E vamos pensar, então, vamos esquecer o atrás, vamos pensar no hoje, né? No hoje. Tipo, como que é o estresse hoje, assim, na vida de vocês? Tá. Não, hoje quase... A gente, assim, o tempo tá curto, né? Trabalha muito. Isso é uma realidade. Trabalha muito. O tempo quase não tem. Mas questão financeira tá muito melhor do que anos atrás. Às vezes anos atrás tinha mais tempo, mas o financeiro não, né? É igual... Agora a gente já... Eu lembrando aqui do velho do motel lá. Antes eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo, eu tinha muito vigor. Agora... Não tá desse jeito aí, agora não. Tem muito vigor. Tem vigor ainda, né? Tem vigor. Eu penso que uma coisa que gera muito estresse hoje, pelo menos assim, acho que o culto também tá um pouco dentro disso, a instabilidade do negócio, né? Na minha condição, isso me suga muito, porque a instabilidade é uma coisa que mexe muito comigo, embora eu já consegui entender muito melhor hoje o processo disso, porque nunca faltou. Já treinei 16 pessoas, né? 16 pessoas treinando. Hoje eu tenho 9 pessoas treinando comigo.
Mas naquele tempo eu cobrava bem menos do que eu cobro hoje. Hoje treino 9 pessoas, de repente com o mesmo preço que eu cobrava para atender 16 pessoas. 16 pessoas pagavam que 9 hoje pagam. Então eu consegui crescer nesse aspecto e isso foi muito bom. Mas foi muito difícil. Eu tive que estudar demais. Teve um ano, o ano de 2016. 2016, eu fiz 24 cursos em um ano. Ou seja, eu passei, tinha meses que eu ficava 3 finais de semana, né, em cursos direto. E isso foi muito cansativo, mas eu investi muito no meu conhecimento para eu conseguir atingir esse objetivo que eu tinha, né? Mas o estresse, né, Guto, foi muito grande. Ixi. Conciliar casa, família, trabalho, estudo, não foi fácil. Foi muito difícil, foi muito complicado. Foi muito turbulento, porque por conta da minha imaturidade em muitas coisas, né, da minha pouca idade, eu entrei na faculdade, eu tinha 28 anos, entrei um pouco mais velha, mas mediante a muita coisa em relação à condição de maturidade, eu ainda era uma menina para muitas coisas, né? Mas a gente vai amadurecendo e as coisas vão se tornando um pouco mais tranquilas. Eu falo muito, a minha vontade hoje era voltar à minha idade de 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, né? Onde eu tinha muita disposição para trabalhar, mas não tinha sabedoria. Hoje eu tenho uma quantidade de conhecimento muito boa, eu tenho um nível de sabedoria, de maturidade muito bom, mas o corpo já não ajuda mais. Você precisa de descansar mais, você precisa ter uma qualidade de vida. Pelo menos comigo é assim, né? Então manter um patamar de trabalho muito extenso é muito complicado. Hoje é complicado, né? Mas hoje está muito melhor do que antes. Nem se compara, Sim. né? Muito melhor. Essa questão de instabilidade, para quem empreende, assim, é uma dor, né? Todo mundo que empreende, de certa forma, tem essa sensação de que precisa ter uma forma de fazer com que sempre tenha instabilidade, tenha estabilidade, né? E para que você consiga ali pagar as contas, fazer o que tem que fazer. Vencer, vence. Vencer, vence. Chega no dia. Sim, e isso é uma coisa que deixa a gente, né, assim, estressado. Tira a gente, às vezes, até do equilíbrio emocional ali. É verdade. E não consegue nem... Isso gera uma certa ansiedade. Isso, gera ansiedade. Se a gente não souber lidar com essa ansiedade que é gerada por conta da instabilidade, você pode até entrar num processo de depressão, como eu já iniciei um processo de depressão algumas vezes justamente por isso. Pelo medo, aquela coisa da instabilidade, não ter segurança. Como é que vai ser o mês que vem? Será que eu vou ter dinheiro para poder pagar as minhas contas? Será que essas pessoas vão continuar treinando? Mas assim, interessante é igual, como eu disse, nunca faltou. Eu tive pessoas que treinaram comigo 8 anos. Né, 8 anos ininterruptos. E alguns deles eu dispensei, porque já não dava para continuar por vários aspectos. Estava na hora da pessoa trocar de professor, ter uma nova experiência, né? Isso também a gente demitiu o cliente, né? Isso também a gente tem que demitir o cliente quando a gente acha que é necessário. Sim. Mas assim, essa questão mesmo da instabilidade, do medo, isso gera ansiedade, isso é uma dor. E como que foi na pandemia? Nossa! Qual é? Essa pandemia, pra mim, eu vou pegar pra mim, né, em relação à minha profissão, foi complicado demais no começo, né? Eu fiquei 45 dias sem trabalhar, a academia fechou. Todos os meus alunos hoje eu trabalho, a maioria são alunos mais velhos, né, em grupos de risco. Todos ficaram sem treino. Eu prescrevia treino pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Quando se trata de lesão, é difícil você fazer uma consultoria online porque você não está perto. As minhas mãos, elas são o meu segundo olho. Eu preciso tocar no meu cliente, né? Porque é uma coisa muito melindrosa, porque é uma lesão. Eu tenho alunos de 76 anos, de 72 anos, de 62, né? A aluna mais nova que eu tenho hoje tem 50 e 51 anos. Então, é complicado, né? Agora, eu precisei sair da minha zona de conforto.
eu precisei abrir mão de algumas coisas que geravam dor em mim, né? Por conta de algumas condições pessoais e de ego mesmo. Então eu precisei sair da minha zona de conforto e abrir um estudo na área da minha casa. A academia ficou fechada há 4 meses. Eu precisava pagar minhas contas, os meus alunos tinham que treinar. Então eu não podia ir à casa deles, nem sempre era possível fazer isso, porque isso também envolvia muitas coisas, né? Aí o que eu fiz? Eu tinha uma esteira, algum material de treinamento funcional, e a coisa começou assim. Acabou que nós, né, o Guto me ajudou muito nisso, a gente reformou a garagem da minha casa, e ali eu montei um estúdio. Então acabou que eu investi lá dentro e eu tenho retorno. Então hoje eu tenho 9 pessoas treinando comigo no meu estúdio, na minha área, ou seja, na minha garagem, né? À noite ela é garagem, de dia ela é um estúdio. Então foi muito trabalhoso, porque por conta da limpeza, será que vai dar certo? A gente trabalhou muito mais, né? Sentiu medo? Senti medo. Medo das pessoas entrarem na minha casa, medo de acontecer alguma coisa. Medo, sim. Medo de não dar certo, né? Medo do que vai ser amanhã, né? Então, tive muito medo. Muito medo. Desse processo, no começo, na primeira quinzena, até então nós ficaríamos com o comércio fechado 15 dias, depois prorrogou por mais 15 dias, nessa prorrogação ficou 4 meses. Só voltou por conta de muita briga. Sindicato, com professores brigando, sabe, aquela coisa toda. Então, era tudo muito incerto, né? Totalmente incerto. E a mídia colocava muito medo. E acabou que, por fim, eu parei de assistir televisão, não assisto jornal mais. Eu falei, não vou assistir jornal porque eu tô adoecendo. Porque o medo implantado era muito grande, né? Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa muito ativa, eu penso demais. E, assim, isso gera muita coisa ruim. Né? Então eu parei de assistir televisão por um tempo, eu fui desenhar, eu comecei a fazer mandala para poder acalmar a mente, acalmar um pouco aquela coisa que tinha dentro, né? Era uma tribulação, era uma turbulência muito grande dentro de mim. Mas deu certo, hoje eu percebo que eu consegui romper a barreira de algumas coisas que eu mesma impunha para ter o meu próprio negócio. Né? Hoje eu não dependo da academia mais para trabalhar, embora eu sinta falta. Porque eu fiquei dentro da academia por muitos anos. Mas ao mesmo tempo eu percebo que eu consigo ir além. Né? Mas assim, tem que ser tudo muito pensado, com calma, não dá para fazer nada correndo. Né? E a gente vai evoluindo dessa forma. Então a pandemia, essa coisa toda que aconteceu, veio para trazer essa coisa boa pra gente, né? De você entender que você consegue ir além, mesmo na dificuldade. Se superar, Basta né? acreditar, se superar, exatamente. Teve muita gente que simplesmente desistiu. Desistiu. Que não ficou louco, teve gente que desistiu do negócio, teve gente que não abriu a mente pra se reinventar e meio que abandonou e se deu como falido, né? E teve muito suicídio, teve muita gente fechando, teve gente em depressão, crise de ansiedade aumentou muito. E o medo implantado pela mídia também, né? Eu também fiz igual, eu parei de assistir televisão, porque lá em São Paulo, eu morava em São Paulo no ano de 2020, e lá ficou uma loucura, porque todo mundo, uma cidade muito agitada, todo mundo começou a fechar tudo, e era muita gente, e protesto, e gente com medo, e gente espalhando mentira, então... muita coisa a gente ficou ali sem saber, né, o que estava acontecendo. E quando você não tem direção, você não tem ninguém te mostrando como é que vai ser sua vida, né? Se vai dar certo, se a padaria vai estar aberta amanhã pra você comprar o pão, se você vai ter seu emprego, se não vai, e você começa a ficar em pânico, né? Porque quando tira você totalmente de tudo que você conhece e leva você pro desconhecido, sua mente dá uma... Uai, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Ele quer o familiar, né? Mas muita gente conseguiu se reinventar e isso daí foi muito legal. E você ter feito a mandala, né? De começar a desenhar, pintar. Fala um pouco sobre isso, assim. Como que foi isso? Porque parar pra desenhar, parar pra fazer essas pausas de introspecção mesmo, isso é meditação. Sim. De uma certa forma, o que você fez pra acalmar a mente foi se concentrar
nos traços, né? Nos desenhos. E isso traz mesmo calmaria pra nossa mente. Conta pra gente como que foi essa experiência da mandala, se você já fazia antes, se foi algo novo. Bom, quando eu era menina, eu desenhava. Aí eu casei com 14 anos, fui mãe aos 14. A última vez que eu desenhei, eu me lembro direitinho. Paulo Henrique, meu filho mais velho, estava com poucos meses. Eu não tinha mais tempo para continuar desenhando. Mas o interessante é que meus desenhos, eu pegava o desenho pronto, colocava por baixo, põe o papel em cima e riscava o desenho. E eu pintava um desenho que já estava pronto, eu só passava para outro papel. E nunca mais mexi, guardei as minhas coisas, fui criar os meus filhos, cuidar da minha casa, da minha família, nunca mais mexi e esqueci, os anos se passaram. Eu tinha 14 anos, eu tenho 47, né? E interessante é que nessa época, eu sempre gostei muito de desenho, gosto muito de mandala, tanto é que eu tenho uma tatuada nas minhas costas, eu acho muito bonito a arte em si, né? A condição de criatividade. E teve um dia que eu tava muito mal, tava deprimida mesmo, eu fiquei uma semana muito ruim nessa quarentena agora, foi no início dela. Foi mais ou menos no início de abril, foi mais ou menos a primeira semana de abril, sem trabalhar, sem saber o que ia ser. E eu entrei em uma crise de depressão e eu só chorava. E eu vou contar exatamente o que aconteceu, tá? Eu sou evangélica, né? Eu tenho essa raiz. Então, eu orei a Deus. Teve um dia que eu orei a Deus. Eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu não posso ficar dessa forma. Eu só chorava, não queria conversar com ninguém, não queria medo de nunca mais ver meus filhos, medo de não ver meus pais. Né? Como que ia ser? Será que vamos morrer? Será que eu não vou ver mais ninguém? Então, eu orei a Deus e pedi para Deus me dar uma direção do que fazer para sair daquela condição de depressão, né? De desespero. O Espírito Santo só falou no meu coração assim, vai desenhar. Eu, vai desenhar? Ele, sim, vai desenhar. Aquela voz doce que falou dentro do meu coração, vai desenhar. Eu, tudo bem. Fui no YouTube, peguei um tutorial de como fazer mandala, né, como que desenhava mandala. E eu coloquei aquele negócio para tocar no mais rápido, eu tava com pressa, eu nem assisti o tutorial todo, peguei um papel A4, né? Uhum. Peguei um papel, uma caneta, peguei uma régua e eu fiz uma à mão. Podia ter trago, né, para mostrar aqui. E eu fiz uma à mão e ficou muito bom. E depois disso eu fiz mais uma. Aí eu peguei e fiz ela toda simétricazinha, bonitinha, como ensinava no tutorial. E se foi coisa muito rápida. Eu percebi que eu esqueci do mundo naquele momento. Eu passei algumas horas dentro do quarto, meu escritório, desenhando aquilo. Eu simplesmente esqueci de vírus, eu esqueci de quarentena, eu esqueci de problema financeiro, eu esqueci de que o povo podia morrer, de que eu mesmo poderia morrer. Eu simplesmente entrei numa esfera de paz, de total paz, sabe? E saiu uma mandala linda. Eu quero emoldurar, mandar colocar uma moldura para eu pôr na parede, porque aquilo para mim foi libertador. Uhum. Aquilo para mim foi uma solução momentânea de uma crise que eu estava vivendo e que eu não sabia como resolver. Né? E depois da primeira eu fiz a segunda, que ficou muito bonita, e fiz outros desenhos, né? Não foram muitos, tô até precisando voltar a desenhar mesmo pela prática, porque é gostoso fazer. Mas assim, é uma condição de meditação. Você se concentra tanto em fazer traços parecidos e até terminar um formato geométrico, você simplesmente se esquece do mundo inteiro. Você passa horas, você não percebe que se passaram 4 horas ali dentro do quarto. Você ali desenhando, né? Para uma pessoa que é agitada, passar 4 horas desenhando. 4 horas desenhando. Isso daí se chama... Lembra, né? Ficar bonito. Ficar bonito, né? Muito bonitos desenhos. Ficaram muito bonitos. Isso se chama estado de flow. Estado de flow, Estado de né? flow. É eu quando... lembrava de você. Eu respirava ali. Mas assim, foi incrível. Foi muito espontâneo essa condição de entrar numa esfera de paz, de sossego da mente, que a minha mente ela não parava, ela ficava o tempo inteiro, sabe? Aquela coisa ruim, que trazia muito desconforto, desespero e medo. Simplesmente passou. Isso é uma das coisas muito interessantes da gente falar aqui, porque a ansiedade faz isso com a gente. Primeiro começa um pensamento,
Porque tudo saiu do normal. As coisas começaram a ficar muito loucas, pandemia, vírus, gente morrendo e o desespero e tudo, e você fica numa insegurança, aí começa a vir um pensamento e você cria um cenário, tipo, 20 vezes maior ou muito mais do que isso, maior, mais drástico do que a realidade é, né? E aí você começa a ter pensamentos muito acelerados, a mente acelerada, você fica nervoso, você fica estressado, o seu corpo começa a sentir aquilo, você libera muita química no seu corpo, química do medo, né? Muito cortisol, muita adrenalina, e isso vai fazer com que você se sinta totalmente desorientado. É daí que vem as crises mesmo, né? De ansiedade, de estresse. E no momento em que você para um momento de introspecção, que foi esse exemplo da mandala, de você parar e você desenhar, você está concentrando em uma única coisa, concentrando a mente, a atenção em uma única coisa. E a meditação, ela acontece no cérebro. Meditação não é uma coisa que você faz, não é parar, não é ficar quieto, respirando. Não, meditação é a concentração em uma única coisa. Então, quando você para e fica concentrado em uma única coisa, o seu cérebro, ele entra em um estado meditativo. Isso que é a meditação. E aí você percebe um relaxamento, resposta em todo o seu organismo, porque você muda a frequência cerebral. Você sai de beta, julgando, analisando, criando expectativa e vem para uma onda mais baixa, né, com menos frequência ali, uma onda mais alfa. Às vezes até teta, dependendo do estado de concentração que você fica. E a gente hoje é tanta informação, é tanta coisa acontecendo, é tanto estresse, é tanta preocupação. Verdade. E televisão, e celular, e redes sociais, que você não para. E isso faz com que a sua mente, ela está o tempo todo ali julgando, analisando. Por isso a importância da gente fazer pequenas pausas no nosso dia, para você parar e voltar a atenção para você. Uma coisa muito, muito louca, assim, muito interessante que aconteceu uma vez, foi eu vendo uma moça contando que ela estava muito nervosa, e aí ela estava conversando com outra pessoa, falando assim, eu não aguento mais, eu sinto dor, eu tô cansada, eu tô estressada, minha vida tá uma loucura. E aí a mulher virou para ela e falou assim, olha, faz o seguinte, para um pouquinho e olha pra você. Olha pra você, só sente o que tá acontecendo com você. E ela parou, prestou atenção nela e percebeu que o sapato dela tava muito apertado. E ela ficou o dia inteiro com o sapato muito apertado. E ela tirou o sapato, a mulher falou assim, tira o sapato. Ela tirou o sapato e aí ela viu que ela melhorou, né? E ela falou assim, nossa, olha só, eu nem percebi no estresse que eu tava, que o meu sapato tava apertado e isso tava me deixando muito nervosa e eu tava brigando com todo mundo. E é óbvio que não é só o sapato, né? Mas às vezes a gente não percebe que tem uma coisa que a gente tem o poder de ajustar. E aí a gente fica focado no que a gente não tem poder de ajustar. Aí você fica querendo mudar o mundo, mudar a informação, mudar não sei o quê. E aí você tá ali e fala, cara, era só eu tirar o sapato, era só eu olhar pra mim, era só fazer um desenho, era só, né, dar um jeito ali de melhorar pelo menos um pouquinho assim a minha vida, né? E a gente fica pensando demais no que pode mudar de muito grandioso, de muito, nossa, o que eu posso fazer para dar um giro de 360 graus na minha vida. Às vezes pequenas mudanças, né? Que a gente vai fazendo já vai já dá uma despertada muito grande na gente. E essa esfera de paz, ela tá dentro da gente, a gente só precisa acessar ela. A paz tá dentro da gente, a alegria tá dentro da gente, a felicidade tá dentro da gente. Não depende do externo, né? Se alguma coisa acontecer para eu ser feliz, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz, quando eu tiver... Só no quando. E aí, eu agora? A gente tem família, a gente tem comida, a gente tem casa, né? É óbvio que tem uma parcela enorme da população que vive ali na linha da pobreza, que não tem nem sabe o que é pensar em melhorar a vida, porque a única coisa que ela quer é comida. Mas eu tenho certeza que quem tá escutando a gente, tem um celular na mão, não tá nessa linha da miséria, né? E pode, principalmente, aí fazer alguma coisa para ajustar a vida no agora, né? No que ela pode fazer para melhorar, para ela melhorar. Não ficar pensando no futuro demais. É óbvio que a gente tem que pensar no futuro, sim. A gente tem que ter atenção no agora e a nossa mente lá no que a gente quer conquistar, nas nossas metas e objetivos. Mas nunca esquecer da importância do agora, né? De você parar
de respirar, de oxigenar seu corpo, porque seu cérebro precisa de oxigênio. Como é que você vai pensar? Seu cérebro se alimenta de 30% da sua respiração, então é importante, né? E a gente não para pensar nisso. E agora eu quero falar com o Gutenberg. Sim. Eu quero saber como foi esse período da pandemia aí pra você, o estresse causado. Foi muito. No começo aí, a hora que era para fechar, a gente fechou uma semana, né? Depois a gente viu que dava para fazer o delivery. Aí a gente abriu para vender só no delivery. Aí a gente dispensamos 2 funcionários, né? Reduziu pela metade lá, que pouca gente que trabalha lá, é pequeno, né? E aí a gente começou, abriu uma porta, mas colocou um limite, ele não podia entrar, né? E a gente foi atendendo e vendendo as marmitas e foi indo até passar. Mas foi estressante, a gente não sabia se ia ter público, né? No começo não tinha público, os clientes não vieram, né? E a gente foi ficando meio ansioso, né? E caiu muito as vendas? Caiu muito. Aí depois foi voltando devagarzinho, lentamente. E graças a Deus depois já abriu as portas. Graças a Deus. Teve, quando abriu, o delivery era melhor, né? Quando abriu, deu uma caída. Com as portas abertas. Mas depois o pessoal foi chegando. Acho que o pessoal perdeu o medo, Perdeu o medo, Porque né? tinha muito essa coisa do medo de entrar no restaurante, de tocar em alguma coisa. A gente colocou assim, as mesas longe uma da outra. Né? Nós Tiramos a metade das mesas, só 50%. Aí o pessoal foi chegando, a gente tinha luvinha pra mão, aí foi indo. Tanto é que tinha clientes que comiam lá, almoçavam com a gente todos os dias, eles iam buscar a marmita, eles levavam pra comer na rua ou em casa. Teve cliente nosso que eu já vi sentado na rua, no meio fio comendo, mas tinham medo de entrar dentro do estabelecimento. Aí aos poucos isso foi acabando, o pessoal foi entendendo que não é bem assim, né? E a segurança, né? O álcool, Exatamente. luvinha na mão, a gente todo mundo de máscara, né? Para prestar um serviço de acordo com a vigilância sanitária, já que eles especificaram. E aí sim, tá bom, graças a Deus hoje a gente trabalha o dobro. Tô trabalhando o dobro do que antes da pandemia. Já tá voltando aí. E tipo assim, tinha lá 4 restaurantes lá perto, que esses 4 fechou. Não fechou tudo de uma vez. Foi fechando um, foi fechando o outro. E tudo muito caro. Porque as coisas deram uma guinada, né? Porque, não sei porquê, o povo correu para comprar e aí faltou algumas coisas. Então ficou tudo muito caro. Aí foi fechando, fechou 4 lá perto. Assim, eram concorrentes, né? Mas eu achei ruim, não achei bom. É ruim. Tem que ter o concorrente. Né? Mas não tá fácil. Mas estamos trabalhando, vamos vencer, né? Vamos. E o estresse com os colaboradores, assim? Ixi, já fiz meditação. Fez meditação? Aquela meditação que você faz assim, você pega o que é bom, né? E libera o que é ruim. Já fiz. Isso é bom. Porque assim, acho que estava gerando esse clima de pandemia. Parece que as pessoas estavam nervosas, né? Qualquer coisinha estourava. Já estava com o copo cheio, uma gotinha derramava. Acho que todo mundo passou um pouquinho por isso. Então, eu usei esse tipo de meditação. Mas você fez sozinho ou fez com Não, todo eu fiz mundo? só. Ah, você fez só. Foi só. Passou por uns estresse aí, uns nervosos. Foi, eu fiquei com falta de ar. Falta de ar. Eu falei, meu Deus, eu tô com falta de ar. 4 horas morre. 4 horas. Sentiu falta de ar 4 horas. Eu olhei no horas relógio, nossa, morre. 4 horas com falta de ar morre. Olha a desinformação, né? Mas da onde que veio isso das 4 horas? Eu acho que eu vi algum vídeo, alguma coisa, que quando tava com o vírus, né? E dava falta de ar, e se você não fosse pro médico, se você não fizesse alguma coisa, 4 horas de falta de ar. Aí isso vai fazer. Só que eu fiquei preocupado com isso, e aí eu ficava respirando e com falta de ar. Então era falei, mais gente, um pânico ali do foi momento, um né? pânico, foi tipo assim. E muita coisa pra fazer, e eu falando, não posso ir no médico, eu tenho que ficar no restaurante.
Mas aí foi devagarzinho, mas não foi não foi rápido. Aham. Foi o quê? Uns 20 minutos. Coisa que você preocupa, né? Você vai respirando fundo e soltando, mas não... Parece que o oxigênio não era o bastante para voltar a respiração ao normal. E é quando a gente tem uma crise de pânico, assim, de ansiedade, estresse e tudo mais, a gente não entende, né, que tem que ter um tempo ali, porque o hormônio vem, o estresse, as cargas de adrenalina, e a gente precisa de um tempo pro corpo, né, dissolver aquilo ali. Então, não é de uma hora para outra, né? A gente tem que pensar onde que eu tô, o ambiente que eu tô, se tá tudo certo, o ar tá passando? Não, o ar tá passando, então tô respirando, tô viva. E aí você vai tirando ali a sensação de pânico e vindo mais pra realidade, né? Você sabe que uma coisa que eu aprendi a fazer, mediante a tudo isso que aconteceu, eu aprendi a respirar. Eu aprendi a parar, a respirar, a observar o que está à minha volta e entender que está tudo bem. E que eu não tenho motivos para me desesperar. Eu tive que fazer isso. Então, nesse último ano, praticamente, estamos o quê? Março, né? De 17 de março, faz um ano que tudo parou aqui em Goiânia. E acho que boa parte do Brasil, né? Do mundo, né? Então, assim, desde então, eu tive que aprender a respirar para não para não surtar. Então, isso foi muito bom para mim, isso foi muito positivo, porque a gente amadurece. Você começa a entender que algumas coisas que antes você entrava em desespero por coisas tão pequenas, você começa a entender que é possível organizar, só precisa de tempo. É dar tempo ao tempo. Que se você fazer a coisa certa, as coisas vão acontecer. Né? Independente do seu desespero ou não, vai acontecer. E a gente entender que a gente não pode fazer nada em relação ao que está acontecendo, a não ter só você se cuidar, se preservar em alguns aspectos, né? E quem disse que tem segurança em todo lugar? Sim. Mas entender o processo que ele vai passar. Tudo passa. Né? Tudo então passa. Eu amadureci muito, né, Guto, em relação a isso, a aprender a ficar mais calma, aprender a falar menos, a brigar menos, a acalmar mesmo o que tem aqui dentro de mim. Né? Eu entendo que se eu não fizer isso, eu vou adoecer e nada vai se resolver. Eu acho que de tudo que aconteceu, isso foi o de mais precioso que aconteceu pra mim, no sentido pessoal. Eu aprendi a respirar e a ser grato pelo que eu tenho. Isso é muito legal, né? A gente vai finalizar o nosso episódio de hoje, nosso segundo episódio aqui do nosso podcast, o Fococast. E pra quem não sabe, aqui meu pai e minha mãe são duas pessoas aí, dois exemplos, né? E foi muito legal eu saber dessas questões aí do empreendedorismo, né? De que era uma coisa que eu não sabia, de como que era o sentimento e tal. E eu também venho seguindo, né? Essa pegada de empreender, de ser autônomo. E a gente sabe que não é fácil, né? Todo mundo que empreende tem que dar umas caídas mesmo, tem que, né? Não pode desistir, né? Não pode desistir. Se você não cai, também você não aprende muita coisa. Tem isso, né? né? A gente tem que aproveitar, nem tudo é fácil. Crescer, é inevitável. Exato. Teve até vários aprendizados no restaurante, né? De um cara chegar lá e passar nota falsa depois que passou o primeiro, nunca mais a gente pegou nota falsa. Eu até falo que foi um curso que a gente fez, né? Que foi um curso que a gente fez. Que da maneira que ele chegou e ele usou para poder passar o golpe na gente. Eu falo até que foi um curso. O dinheiro que ele levou foi o curso que a gente pagou pelo curso. E teve, esse aí é o cara que levou roubou R$100 da gente, né, lá no restaurante. Teve o cara que passou nota falsa. E teve foi o cara outro curso que a gente fez. O que a gente pagou pela nota falsa foi o valor que a gente pagou pelo curso. Moço, foi a primeira vez só, não teve mais. E aí, se chega agora com essa mesma história, a gente já fez o curso, já sabe. Não cai mais. Não cai mais. E é isso aí. E a vida é isso aí, né? A gente vai levantando e cai, mas aí você levanta, cai de novo, levanta e vambora que a vida segue.
E o tempo é agora de fazer alguma coisa, né? Pra melhorar isso aí. É, isso aí. Então, muito obrigada pela participação Obrigada, de vocês, pela audiência de vocês Eu também. quero te convidar para ir no restaurante. Vai Ai, lá. muito obrigada. Gente, o restaurante Aconchego, ó, Boa, viu? aqui em Goiânia, setor Castelo Branco, ali em frente o INSS, próximo a Comurg. Vamos lá. Então, beleza. Segunda Aconchego. a sábado. E lá tem fogão a lenha. É. Fogão a lenha, é isso aí. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Tararã, tararã, tararã. Pronto. Valeu, gente. Não brigamos, Não teve briga. Agora não dá tempo. Não.